Olá para você que começa o seu fim de semana ligado aqui com a gente nas notícias do PT e do governo Lula. E aqui a gente resume para você nos próximos 13 minutos os principais acontecimentos da semana. Vamos falar sobre a decisão do Copom de manter a taxa de juros nas alturas, a queda no preço da cesta básica em julho, a viagem do presidente Lula ao Chile e muito mais. Muito prazer, eu sou Carol Brito e esse é o 13 Minutos, o podcast de notícias semanal da rede PT de comunicação. A Semana do Café PT começou com uma conversa com Marcelo Ramos, candidato do PT à Prefeitura de Manaus, no Amazonas. Em entrevista na última segunda, ele falou sobre a pré-campanha e as ações do governo Lula em Manaus. Tem feito investimentos enormes aqui no estado do Amazonas, principalmente na questão habitacional, no programa Pé de Meia, na Prefeitura de Manaus. Todos os investimentos em infraestrutura da Prefeitura de Manaus são decorrentes de investimentos do governo do presidente Lula, recursos a partir do PAC. Você ter um governo petista tem a ver com 3 aspectos. O primeiro aspecto, de uma forma diferente de governar, com mais transparência, com mais eficiência, com mais preocupação social, com mais zelo com a coisa pública. O segundo, uma maior capacidade de captação de recursos para as obras de infraestrutura que a cidade precisa. E o terceiro, um governo comprometido com o reconhecimento dos esforços do governo federal para melhorar a vida das pessoas que moram nas cidades. O Banco Central divulgou na última terça-feira a ata do Copom, que manteve a taxa básica de juros em 10,50% ao ano. O documento atribui a manutenção da segunda maior taxa de juros do mundo à alta do dólar e diz que não hesitará em elevar a taxa de juros se julgar apropriado. A decisão vem sendo criticada duramente pelo governo e por representantes do setor produtivo. Quem explica melhor é o repórter Anderson Andrade. Na segunda-feira, durante o Congresso Aço Brasil, em São Paulo, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Geraldo Alckmin, defendeu que não há razão para o país ter a segunda maior taxa de juros do mundo. Vamos ver. Não tem nenhum sentido do Brasil, com reserva cambial, 370 bilhões de dólares, segurança jurídica, mercado consumidor grande, inflação controlada, ter o segundo maior juros real do mundo. Só perdemos para a Rússia, que está em guerra. Não há nenhuma justificativa. Então, de um lado, rigor fiscal, do outro lado, uma política monetária que permita maior crescimento, mais investimentos, que é tudo o que nós precisamos. E pela rede social X, a presidenta nacional do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann também se manifestou. Ela declarou que faz coro às centrais sindicais que pediram menos juros, mais empregos e exigiram a saída do bolsonarista Campos Neto da presidência do Banco Central. Gleisi classificou como criminosa e um ataque ao povo brasileiro a manutenção da taxa de juros de 10,5% ao ano. A presidenta do PT também lembrou que o projeto de país que beneficia o mercado e os rentistas foi derrotado nas urnas e defendeu que o Brasil precisa de juros mais baixos para investir na indústria, produção de comércio e assegurar mais emprego e renda aos trabalhadores e trabalhadoras. Na terça-feira, o Café PT conversou com Pedro Tourinho, pré-candidato do PT à Prefeitura de Campinas, São Paulo, sobre a campanha e os investimentos do governo Lula no município. Em Campinas, o presidente Lula, desde que chegou, ele já anunciou quase 3 bilhões de reais de investimentos. Ele apresentou 1 bilhão de reais para aquisição e renovação da frota de ônibus de Campinas para 512 novos ônibus. Ele apresentou também recursos para a construção de 2 terminais de ônibus na cidade, para a finalização do BRT. Também foram feitos os maiores investimentos em ciência e tecnologia de todo o Brasil, foram feitos na cidade de Campinas, a instalação 1 bilhão de reais, para a instalação do laboratório Orion, um laboratório de ponta que é capaz de lidar com os vírus, as bactérias, os agentes biológicos
mais perigosos do planeta, é o nível máximo mundial de segurança, tem mais de 500 milhões de reais em obras de macrodrenagem em Campinas para evitar alagamentos, mais de 150 milhões de reais para infraestrutura, asfaltamento. Quer dizer, o presidente Lula, feito eu falei no começo, não brinca em serviço. No mês de julho, o custo da cesta básica caiu nas 17 capitais avaliadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. O Rio de Janeiro liderou a queda com redução de 6,97% em relação ao mês anterior. O resultado mostra impacto positivo das políticas econômicas do governo, que conseguiram estabilizar os preços e proporcionar alívio financeiro às famílias. Quem traz mais informações é a repórter da Rádio PT, Denise Coelho. Em entrevista à EBC, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, falou sobre essas ações e sobre a expectativa de maior redução dos custos com a aprovação recente da regulamentação da reforma tributária. E nela não se cobra tributo dos alimentos da cesta básica, do arroz, do feijão, da farinha, né, inclusive a carne, da proteína. E com isso é uma ação em que, quando tem a produção, a safra, a Conab, que é a nossa rede de armazenagem, vai lá e compra aquele produto por um preço adequado para não cair o preço ao produtor. A gente quer proteger também o produtor, mas também esse alimento, quando o preço está subindo muito, a gente vende pelo preço adequado para poder não cair. E o Café PT da quarta-feira entrevistou Mônica Valente, que é membro do Diretório Nacional do PT e secretária executiva do Foro de São Paulo. Ela analisou o cenário das eleições na Venezuela e falou sobre o posicionamento do governo Lula. Nós queremos o cenário do diálogo, do respeito à soberania, da não ingerência e da negociação. Então, o presidente Lula, o presidente Petro e o presidente Lopes Obrador, que são grandes estadistas, estão empenhados nesse processo de restabelecer, primeiro, de ajudar no processo eleitoral propriamente dito, né? E segundo, também em criar condições para um diálogo. Nós temos que ter paciência, respeito às instituições, paciência e buscar construir as soluções para a Venezuela aqui na nossa região. O podcast Pode Tremer desta semana recebeu Júlia Kopf, secretária-geral da UNE, coordenadora nacional do Movimento Para Todas e conselheira nacional de juventude, para falar sobre histórias e lutas da União Nacional dos Estudantes. Todas as conquistas, não só no movimento estudantil, mas tudo que a gente consegue conquistar no nosso país, a gente consegue conquistar com muita luta. Então, o processo de cotas raciais, o processo de mais investimento para educação, a grande abertura de universidades públicas que a gente teve no nosso país, o ProUni, o FIES, o Lula sancionou essas leis, mas elas foram construídas pelo movimento estudantil, elas foram construídas por parlamentares também, militantes da educação. Então, acho que essa é a contribuição que a gente tem para a sociedade e para o nosso país, assim, sempre pensando na juventude. Na quinta-feira, o Café PT conversou com Candice Carvalho, candidata do PT à Prefeitura de Aracaju. Ela falou sobre a campanha e comentou as realizações do governo Lula na capital sergipana. A gente vê nas ações que chegam aqui na ponta do nosso presidente que tem muita humanidade. Me inspiro, numa forma de gestão que o Lula tem, com esse olhar de justiça social, para trazer essa política tão verdadeira, tão humana aqui para Aracaju, nesse momento de uma candidatura petista na capital sergipana. A gente aqui, Poliana, está num momento muito especial, em que a gente pode escrever história em Aracaju, tendo a primeira mulher eleita. Sim. E ser uma mulher petista, uma mulher que defende os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, uma mulher que defende a justiça social, a igualdade. Isso já é uma coisa que, com certeza, vai transformar e melhorar a vida de Aracaju. E o Café PT dessa sexta-feira conversou com Evandro Leitão, candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza. Ele falou sobre os planos de parceria com o governo federal para a sua gestão na capital cearense. Parceria com o presidente Lula, com o governo federal, de uma
de uma maneira geral, ela será fundamental. Ela será fundamental para que a gente possa implementar programas, ações, projetos aqui em Fortaleza, juntos. Todas essas políticas, política da saúde, política da educação, política de infraestrutura, política de mobilidade, política habitacional, da segurança, eu vou precisar desse alinhamento. É fundamental, como disse, sempre, mas sempre com um foco nas pessoas, um foco em cuidar das pessoas, que é isso que hoje a nossa cidade, a meu juízo, está mais precisando. Agora você confere os destaques da agenda do presidente Lula. Em viagem a Santiago do Chile, Lula participou na segunda-feira de uma oferenda floral no monumento do libertador General Bernardo O'Higgins. Em seguida, se reuniu com o presidente chileno Gabriel Boric no Palácio La Moneda, onde também compareceu à cerimônia de assinatura de atos selando acordos em diversas áreas, que vão da ciência e tecnologia, defesa, direitos humanos, até as relações comerciais e de investimentos. O presidente ainda participou do encerramento do Fórum Empresarial Chile-Brasil, que reuniu lideranças dos setores público e privado para discutir assuntos envolvendo o comércio bilateral entre os dois países. Na terça, ainda na capital chilena, o presidente Lula participou do lançamento da pedra fundamental de um novo centro espacial no país. Apesar de sua importância, o setor espacial é uma das áreas em que a desigualdade entre os países é mais gritante. Controle de exportação de componentes e insumos tecnológicos, restrições de acesso e limitações financeiras impactam desmesuradamente o sul global. Quando se trata de tecnologia, a prática corrente do mundo desenvolvido costuma ser correr ao topo. Eu, como disse o economista sul-coreano, chutar a escada para que os outros não a alcancem. A cooperação entre os países do Sul tem potencial para reverter essa desvantagem. Juntos, poderemos multiplicar a capacidade de erguer a nossa própria escada. De volta ao Brasil, o presidente Lula esteve na capital catarinense nesta sexta-feira para acompanhar a inauguração do contorno viário da Grande Florianópolis e o lançamento da fragata Tamandaré. Nesta semana, o presidente também convocou uma reunião ministerial no Palácio do Planalto. Eu não acredito que em algum momento na história do país, mesmo nos meus outros governos e no governo do PT, a gente tivesse razão de estar tão otimista como a gente está agora. Primeiro, porque eu acredito no que nós estamos fazendo. Segundo, eu acredito que os nossos números até agora são todos positivos, apesar da perspectiva de uma crise internacional, sabe, que o dólar vem causando no mundo inteiro. A gente se mantém muito equilibrado, sabe? A gente se mantém numa situação boa, o emprego está crescendo, o salário está crescendo, a massa salarial está crescendo, o desemprego está caindo. Ou seja, e a inflação está totalmente equilibrada. O que interessa é a inflação baixa, a economia crescendo, o salário crescendo, a educação melhorando. Esse foi mais um 13 Minutos, com os destaques dos últimos dias na TV PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar 5 estrelas na sua avaliação. Agora eu me despeço de você desejando um ótimo final de semana.